Mais uma vez estamos aqui para mais uma nova aula, a quinta aula desse Conect Enem, para uma melhor formação e uma melhor preparação para todos vocês que assistem a essa videoaula. Vamos para a nossa primeira questão hoje da nossa quinta aula. Espero que vocês tenham bastante proveito, entendimento, compreensão e uma excelente informação. Dica do professor PH. Vamos lá para a primeira questão. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas conforme o gráfico. Aqui nós temos um gráfico. Toda vez, caro aluno, quando você se deparar com o gráfico, veja a legenda do que significa o eixo horizontal e o eixo vertical. Esse eixo horizontal aqui nesse gráfico está indicando o tempo mensal em minutos. Isso é de extrema importância. Vamos dizer assim, é o primeiro passo a se analisar o gráfico. E no eixo vertical tem um valor mensal em reais. Das 5 operadoras aqui de planos de telefonia celular. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$30, nem mais, nem menos, exatamente R$30 por mês com telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Será que é o plano de telefonia A, B, C ou D ou E? Vamos para a nossa resposta da primeira questão de hoje. Bem, analisando o gráfico, temos que para um gasto de R$30, ou seja, exatamente R$30, temos que o plano mais em conta é o C, que chega a quase 30 minutos. Como é que você iria proceder para responder essa questão e chegar a essa conclusão que o melhor plano de telefonia aqui seria o C? Você, como ele vai gastar exatamente R$30, é como se a gente tivesse aqui, ó, valor numérico em reais na vertical. Você tem aqui, ó, essa linha aqui, ó, horizontal, tracejada aqui, ó. Se liga, caro aluno. Ó, essa linha aqui, ó, tracejada no 30. E você vai começar a comparar o tempo. O melhor plano é aquele que você vai falar mais com R$30. Aí aqui você tem um tempo aqui de 10 minutos, tem um tempo aqui de 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Quando você depara com esses intervalos de tempo aqui, você vai observar que com 30 minutos, você vai gastar, chega a gastar, ó, você vai fazer aqui um cruzamento, ó, do tempo com a linha cheia, ó. E você observe que é com tempo de 30 minutos que você vai gastar exatamente, tem que ser nessa linha aqui, ó. Porque é exatamente R$30, nem menos nem mais, ó. Você tem que tomar como parâmetro essa linha horizontal. E você vai fazer o cruzamento com os tempos. Aí aqui, ó, com 30 minutos, você vai ter que essa linha aqui, ó, essa linha aqui preta é o plano C. Se você observar, é essa empresa aqui de telefonia AC que é a mais indicada. Portanto, a resposta correta é a letra C. Só para a gente confrontar com outra, observe, ó, que com 50 minutos você vai gastar aqui, ó, praticamente aqui, ó, você vai gastar R$40. Mas como ele quer exatamente em 30 minutos, nem mais nem menos, o plano aqui em conta seria o de 30 minutos. Você vai falar exatamente ou aproximadamente 30 minutos com R$30. Vamos agora para a nossa segunda questão. Bem, as curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas.
Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas por essas equações. Vamos deparar aqui com a primeira equação. O problema aqui, ele está dando todas as condições, todas as variáveis e ferramentas para vocês fazerem um bom uso e uma boa interpretação a respeito do problema da nossa segunda questão de hoje, da nossa quinta aula. Você tem aqui uma equação Q de O igual a menos 20 mais 4P, e aqui você tem Q de D igual a 46 menos 2P. Bem, o que é que ele diz aqui na questão? Em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda. É muito bom a gente entender, primeiramente, as variáveis nos modelos matemáticos. Q de O é a quantidade da oferta, Q de D é a quantidade de demanda, e P é o preço do produto. E ele está falando que essas curvas são, às vezes, caracterizadas, essa demanda de um produto que a questão aborda, elas são representadas, às vezes, por reta. E ele diz assim, a partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado. Isso aqui está abordando aqui, fazendo uma relação aqui com modelos matemáticos em economia. Já que ele diz aqui que os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Ele diz as equações, ele menciona as equações e, ao mesmo tempo, ele diz na própria questão, dá uma dica para você como é que você vai se deparar com o procedimento da resolução, quando ele diz que os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando o QO é igual a QD, se igualam. Ou seja, apenas você vai igualar a equação QO com a equação QD. Vai resolver uma simples equação aí, um conjunto de equações de primeiro grau. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Quando ele próprio afirma na questão que é só você igualar as equações de oferta e de demanda. Assim vamos para a nossa resolução. Sendo QO igual a menos 20 mais 4P e QD igual a 46 menos 2P, o preço de equilíbrio, segundo os dados aqui dos economistas, é quando essas equações se igualam, os valores se igualam. Quando você iguala essas equações, você vai ter menos 20 mais 4P igual a 46 menos 2P. Por que é que nós encontramos 11? Isso aqui é uma equação de primeiro grau dada por uma única variável, que é o P, que é o preço do produto. Esse menos 2P passa para cá positivo, ó. Ele está negativo, a operação inversa é de soma. 4P passa mais, 2P dá 6P. E esse menos 20 vem para o outro membro positivo. 46 mais 20 dá 66. 66 dividido por 6 vai ser igual a 11. Ou seja, o preço aqui seria P igual a 11 para haver esse equilíbrio aí da oferta e da demanda dada por essas duas equações. Portanto, pela questão proposta, a resposta correta é a letra B de bola. Vamos agora para a nossa terceira questão. A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Na verdade, a gente se depara todo o tempo, no dia a dia, com boletos para fazer pagamentos ou recebimentos, seja lá como for. E às vezes, quando é de pagamento, será que aquilo que está impresso é correto? Será que eu estou pagando certo? Será que eu estou pagando a mais ou a menos? Ou a pessoa está me cobrando mais quando estiver recebendo? É muito fácil verificar, porque esses modelos seguem modelos de funções, às vezes de primeiro grau, às vezes de outro modelo matemático, mas a gente pode encontrar uma solução e um encaminhamento adequado para esse tipo de situação. Aqui, se você for observar um exemplo aqui de um boleto de cobrança de mensalidade escolar, diz aqui, Banco SA é pagável em qualquer agência bancária até a data do vencimento. Tem aqui escola de ensino médio, tem a data,
Observação aqui nas instruções. O que vai nos respaldar em termos de resolução e encontrar a resposta fiel ao que o problema pede, é aqui, ó, as observações aqui. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10. A multa ela é fixa, R$10 aí, no caso do boleto. Mais 40 centavos por dia de atraso. Você já paga, atrasou, você já paga R$10. Acima do valor da mensalidade. E 40 centavos por dia. Uma conta bem simples de você calcular. E eu vou mostrar antes de resolver o problema. Praticamente a gente encontrar a solução. Aqui tem um vencimento, aqui tem o valor do documento de R$500. Me diga uma coisa, se eu passar da data de pagamento, independente da quantidade de dias, eu já tenho uma multa de 10. Ou seja, eu vou pagar os R$500 da mensalidade mais 10. Eu já tenho um fixo aí, um valor fixo aí de R$510 a desembolsar. Agora, a cada dia de atraso, que é a parte fixa, ou a parte variável, desculpe, queridos alunos, a parte variável aí é 40 centavos. Só para você ter uma ideia, se eu atrasei 10 dias, eu vou pagar os R$500 da mensalidade, mais os 10 de multa, mais R$4. PH, por que mais R$4? Suponha 10 dias de atraso. 40 centavos vezes 10 dá R$4. Eu iria pagar ao todo R$514. Aí se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então qual desses modelos aqui matemáticos vai nos dar a devida resposta? Será que é a letra A, a letra B e assim sucessivamente, ou até a letra E? Qual seria a resposta? Se a gente observar aqui, a alternativa correta é a letra C, porque se o aluno não atrasar, ele pagará R$500. Mas o enunciado pede que formemos uma lei da função, caso ocorra atraso no pagamento da mensalidade. Se ocorrer um atraso no pagamento da mensalidade, independente da quantidade de dias, o aluno deverá pagar aquilo que eu falei, que já é um valor após o atraso, você vai ter que pagar 510, já é um valor fixo do que você vai desembolsar. 500 mais 10 da multa. 500 da mensalidade mais 10 da multa dá 510, que resulta em R$510. Essa seria uma taxa fixa pelo atraso, mais 40 centavos por dia de atraso. Considerando X como sendo a quantidade de dias atrasados e M de X, o valor pago pelo atraso, concluímos que a lei da função aí, valor pago pelo atraso, é a taxa fixa pelo atraso, mais o acréscimo por dia de atraso, que vai ser justamente 510 mais 0,4 vezes X. Só para a gente finalizar, de onde é que vem esse 510? A parte fixa da função, que não tem variável, é uma constante. Os 500 da mensalidade mais os 10 de multa, 510. E 0,4 é 40 centavos por dia de atraso. É como eu dei aquele exemplo. Se eu atrasei 10 dias, 0,4 vezes 10, eu teria pago aí pelos atrasos, 40 centavos em 10 dias dá, por 10 dias dá R$4. Com 510, 514. Portanto, a resposta correta para a nossa questão 3, terceira questão da aula de hoje, seria a letra C de Currais Novos. E vamos para a próxima questão. Bem, sempre é recorrente, passa ano e entra ano, cai às vezes nas provas do Enem, tanto a função de primeiro grau como de segundo grau. Ou só de primeiro ou só de segundo, mas é recorrente as duas. São funções básicas, tanto no fundamental como no médio, e alguns cursos superiores, que é de fundamental importância vocês dominarem esses dois modelos matemáticos de estudos de funções. E vamos aqui para a nossa quarta questão da nossa quinta aula de hoje. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de HA, certo? O T, a temperatura em função de HA, é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Observe que esse modelo aqui é um modelo de uma função de segundo grau, ou polinomial de segundo grau, em que H representa as horas do dia. Não confundir aqui, porque geralmente está H
nos modelos matemáticos e físicos, onde ele se encontra, H geralmente é expresso por altura, vamos dizer assim. Aqui o T é a temperatura dada em graus Celsius e o H representa as horas do dia. Quando você pega um modelo matemático, independente da função que o problema aborda, você tem que ler e compreender o que as variáveis estão expressando no problema. Aí aqui diz o seguinte, ó, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Quando a gente pega esses modelos matemáticos, essas aplicações de questões de máximo, de mínimo, cuidado, pode ser MDC, pode ser mínimo múltiplo comum, e pode ser questões de máximo ou de mínimo que representa a função de segundo grau, que é descrito pela parábola. O Enem cobra muito essa questão de máximo e mínimo a respeito do vértice da parábola, da função polinomial de segundo grau. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. Quando, não esquecer esse detalhe, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, graus centígrados, com as classificações muito baixa, média, alta e muito alta. Com certeza ele vai querer aferir a resposta em função da tabela. Aqui tem os intervalos de temperatura, quando a temperatura aqui é menor que zero, é muito baixa, entre 0 e 17 graus centígrados é baixa, de 17 a 30 é média, entre maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43 é alta. Lembre que esse intervalo aqui é aberto, ó. Aqui é maior ou igual a 0, menor ou igual a 17. Esses intervalos estão incluídos os extremos estão incluídos nesse intervalo. Aqui é uma temperatura menor ou inferior a 0. Aqui é de 0 até 17. Aqui vai ser maior do que 17 e menor do que 30. Cuidado que a gente pode pegar uma temperatura aí sendo extremo de intervalos e a gente errar uma questão praticamente concluída. E errar pelo mínimo detalhe. Aqui o intervalo também é fechado, ó. A temperatura maior ou igual a 30 graus centígrados e menor ou igual a 43. E aqui a temperatura maior que 43. Aqui a classificação muito baixa, média, alta e muito baixa. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como, observe que isso aqui é um modelo de uma função de segundo grau. TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. É um modelo matemático muito conhecido, básico e frequente no dia a dia dos estudos de todos os alunos da educação básica no Brasil. Aí vamos agora para as classificações, como ele quer saber se é muito baixa, média. Vamos para a resolução. Com base nos dados do problema, a resolução é o seguinte: devemos encontrar o valor de H aqui está referindo ao tempo e não à altura, para que a temperatura T seja a maior possível. Assim, basta acharmos o vértice dessa parábola. Nesse caso, achando o H do vértice, ou seja, quando H é igual ao vértice de x. Quando você pega a parábola, quando o A, que é o tempo que acompanha a variável ao quadrado, ela é positiva, a concavidade é para cima. Quando é negativa, a concavidade é para baixo. Aí ela vai ter, ora, ponto de mínimo e ora ela vai ter ponto de máximo. Certo? Quando a parábola está invertida, ela tem ponto de máximo. Quando a parábola está normal, o U está desenhado normal, ela tem ponto de mínimo. Quando o U está invertido, ela tem ponto de máximo. Aí aqui geralmente vocês têm que não confundir o vértice de x com o vértice de y. O vértice de x está associado à variável independente e a variável dependente está associada ao vértice de y. O vértice de y representa, no plano cartesiano, quando as coordenadas são x e y, o vértice de x representa a abscissa e o vértice de y representa a ordenada. Segundo aqui o problema, se você ler o problema, rever o problema, você vai ver, se você achar o vértice de x, que é menos b sobre 2a, o a vale menos 1, voltando para a função de origem do problema, e o b vale 22. Aí aqui você acha o valor de h, que ele está funcionando como vértice de x, que é o tempo,
é de 11 horas, quando você substitui aqui pelo modelo matemático, que o vértice de x é menos b sobre 2a. Você vai ficar com menos 22 dividido por menos 2, que dá 11. Quando você substitui aqui 11 na função, 11 ao quadrado, tenha o cuidado que esse menos aqui não está elevado ao quadrado, 22 vezes 11 menos 25, quando você efetuar esse cálculo, você vai encontrar uma temperatura aí de 36 graus. E ele está nessa classificação aí de alta, que com certeza seria a letra D. Para a gente finalizar essa questão 4 da nossa quinta aula, é só você ter o cuidado em estudar os valores de máximo e mínimo da função de segundo grau. Ela tem uma larga aplicação no dia a dia, em diversas situações do cotidiano, e você tem que distinguir o que é o vértice de x e o que é o vértice de y. O vértice de x representa a variável horizontal e o vértice de y representa a variável vertical. O vértice de x ele é dado pela variável independente e o vértice de y dado pela variável dependente. E agora vamos para a última questão da nossa quinta aula de hoje. Nessa quinta aula de hoje, a quinta questão, eu vou fechar com um assunto que é referente também à questão 4, que é a função de segundo grau. Ela é muito aplicada. São duas funções básicas e elementares no estudo da educação básica, que são as funções de primeiro grau e de segundo grau, que ela é muito recorrente em vestibulares, em concursos de um modo em geral. Ela é a base de muitos conteúdos complexos e, vamos dizer assim, superiores. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Aqui você tem a rotação de uma parábola, aqui você tem esse eixo Z. Observa aqui que no detalhe da imagem você tem aqui uma parábola, ó. Essa linha aqui, vamos dizer assim, mais escura, mais grossa, essa linha aqui mais preta. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei, onde C é a medida da altura, ó. O C é a medida da altura do líquido contido nessa taça. Observe que o C é o ponto que está cortando ou interceptando o eixo de Y. Todo ponto que intercepta a função de segundo grau é o termo independente da função. É o termo que não vem acompanhado de variável, seja na função de primeiro grau, na função de segundo grau, na função de terceiro grau e por aí por diante. E ele diz bem claro aqui, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei onde C é a medida da altura do líquido contida na taça, em centímetros. Sabe que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Observe que essa parábola aqui, esse contorno aqui, ó, com certeza o A é positivo da função. Quando a gente descreve a função de segundo grau com esse modelo matemático, ax ao quadrado mais bx mais c. O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é o termo independente. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Observe que a altura do líquido, ó, aqui ele colocou essa rotação dessa parábola, aqui você tem uma taça, aqui tem o eixo x e o eixo y dado em centímetros, e aqui o eixo de rotação. Que nessa situação aqui, quando ele passa pelo centro do vértice, é considerado o eixo de simetria da parábola. A altura vai ser, ó, de zero, que aqui, ó, de zero o líquido está nesse ponto C para cá. Se eu achar C, a altura vai ser de C até esse ponto. A variação aqui de C menos zero, de zero até C, você tem aqui zero no plano. Aí aqui é C. Essa variação aqui de C menos zero é C. Se eu achar C, eu vou descobrir qual é a altura do líquido. E agora, para a resolução da questão, tem uma coisa que é bem interessante aqui, no estudo de função de segundo grau, que quando você resolve ou descobre as raízes de uma função polinomial de segundo grau, são os pontos que interceptam graficamente ou geometricamente o eixo da abscissa. E quando você resolve, tem vários processos de resolver uma equação de segundo grau. Soma e produto, Bhaskara, completando o trinômio quadrado perfeito. E quando você
estuda o modelo de Bhaskara, que é um modelo bastante conhecido, o discriminante que a gente chama de delta, ele tem três situações. Ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero, ou ele é igual a zero. Quando o discriminante é maior do que zero, é um valor positivo, significa que a função, a equação vai nos fornecer dois valores reais distintos. Se são dois valores reais distintos, isso significa que a parábola vai cortar o eixo da abscissa, que é o eixo x, em dois pontos distintos. Quando o delta é igual a zero, que é a situação aqui que eu vou mostrar, rever aqui no gráfico, quando o discriminante é igual a zero, as raízes são iguais. x1 igual a x2, ou x' igual a x2', como você queira chamar. E quando o delta é menor do que zero, a parábola não toca o eixo de x, ou ela está toda acima ou toda abaixo, independente da concavidade, que a concavidade, quem diz é o parâmetro A, se é para cima ou se é para baixo. Por que eu igualei aqui o discriminante a zero? Porque ela possui uma única raiz real. Quem está me dizendo isso se eu não conheço a função? É o seguinte, aqui eu tenho o modelo matemático, certo? Eu tenho um modelo matemático aqui, eu tenho um gráfico aqui, em que ela só está tocando um ponto único ponto em x. Significa que o delta é igual a zero. Aí qual é o valor do discriminante? B ao quadrado menos 4ac igual a zero. Só que o b vale menos 6. Aqui só recapitulando, aqui, caro aluno, é uma questão do Enem de 2013. O modelo da função, desculpe aí, não está aqui. O modelo da função, desculpe aí, mas vocês podem rever. Você vai ter um modelo representando a função, a parábola. Peço desculpa por não estar aqui. Mas o B lá, quando você retratar essa questão aqui, que foi colocada na prova de 2013, o B vai valer menos 6. O A é 3 sobre 2. Esse menos 4 aqui é do modelo de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac. 3 meios é o valor de A. E C, você vai determinar aqui o valorzinho de C. Esse C aqui, ó, que é o ponto que corta o eixo de Y. É o termo independente da função. Aqui não está expresso o ponto C, mas com certeza a função seria assim. Y, por exemplo, Y igual a 3 meio de x ao quadrado menos 6x mais Czinho, certo? O que está aqui, o que eu quero que sirva aqui de lição para essa questão é que pela essa curva aqui escura, o ponto que está interceptando aqui no x é o único ponto. E no caso aqui, o B, quando você for rever essa questão, o B vai valer menos 6, o A 3 meios e você descobre o C aqui. Quando você resolve essa equação aqui, você vai encontrar o C igual a 6, que de zero aqui a 6, a altura aqui do líquido, ó, se o Czinho foi 6, até aqui, que é 0, 6 menos 0 dá 6. Ou seja, a única coisa que eu vou pedir a vocês é que dêem uma olhadinha na questão do Enem de 2013, que a função com certeza vai ser uma função, se não for essa, correlacionada a essa, que é y igual a 3 meio de x ao quadrado menos 6x mais c, e apenas você vai resolver a questão do discriminante, que o discriminante é delta igual a zero, porque o gráfico só toca um único ponto no eixo de x, e você vai encontrar com certeza a resposta C igual a 6. Espero que essa nossa quinta aula tenha dado bastante formação a vocês, aumentar esse processo de formação, porque à medida que as aulas forem avançando, os conteúdos, as habilidades e as competências vão surgindo, e com esse corpo de conhecimento, essa somatória vai dar exatamente uma boa preparação e um bom ou excelente resultado a cada um de vocês. Meu grande abraço, fica aqui meu abraço para todos vocês e até a próxima aula.